Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que o nosso Senhor já nos deu a vitória. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth, amém? Eu espero que os irmãos estejam tendo um dia abençoado nesse feriado do dia 30/5 de 2024. Amém? Os irmãos que vão escutar esta pregação, aleluia, pelo canal do YouTube, os irmãos que vão escutar pela rádio, que estão sintonizados na rádio, Web Rádio Adonai Deus Divino, que estão aí mandando seus relatos, os testemunhos para engrandecer o nome do nosso Senhor. Eu agradeço aos nossos ouvintes, agradeço aos nossos irmãos que estão sintonizados na rádio e também estão aqui conosco no canal do YouTube. Lembrando aos nossos irmãos, aleluia, glória a Deus, que esse final de semana começa a nossa nova campanha na madrugada, amém, Igreja do Senhor. Serão 7 madrugadas poderosas nos pés do Senhor, amém, a qual nós vamos estar buscando a face do nosso Deus aqui na madrugada, amém. Lembrando que sexta-feira é até meia-noite, passou de meia-noite, já é sábado. Eu entro 2h30 para estar em comunhão, para esperar os nossos irmãos. E 3 horas da manhã nós iniciamos a oração, amém? Eu estava meditando na palavra de Deus aqui no livro de Coríntios. Eu peço à igreja que me acompanhe no nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16, né? Aonde a palavra de Deus vai dizer, aleluia, desta forma, amém, igreja do Senhor. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido como Cristo segundo a carne, contudo agora já não os conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, dizendo eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, ela é nova criatura, ela tem que ser nova criatura em Cristo Jesus, porque as Escrituras vão dizer que as velhas coisas já se passaram, ou seja, ela tem que ser nova criatura em Cristo Jesus em tudo, em sua forma de viver, em sua forma de vestir, em sua forma de falar, em sua forma, aleluia, glória a Deus, de se posicionar. Essa pessoa vai dar bom testemunho de vida. Ela não vai ser crente só dentro da igreja não, porque dentro da igreja todo mundo pinta de crente, é fácil pintar de crente dentro da igreja. Mas é no trabalho, é nas vizinhanças, é em casa, é com os parentes, é com a esposa, é com a esposa, aleluia, glória a Deus. Porque às vezes nós ganhamos as pessoas, aleluia, para Cristo Jesus não é pregando, mas sim com o nosso testemunho de vida. A forma a qual nós vamos estar vivendo o nosso testemunho de vida. Aleluia, glória a Deus. Ele fala muito alto. Porque eu posso falar muitas coisas, você pode falar muitas coisas, o A e o B pode falar, mas é o testemunho de vida que vai falar muito forte. Então, se eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, eu não sou mais aquela criatura, aquela pessoa mundana, aquela pessoa que andava de shortinho apertado, aquele homem que andava no futebol, aquela mulher que andava com seu rosto pintado, andava com seu cabelo pintado, aquela pessoa que falava palavrão, mentia, que se metia em problemas. Não, ela é e ele é nova criatura, né? A palavra de Deus vai dizer que nós temos que olhar os frutos. Lucas capítulo 6, versículo 44, nós temos que conhecer a árvore pelos frutos. E quando a palavra de Deus fala que nós temos que conhecer as árvores pelo fruto, aleluia, glória a Deus, não é a pessoa pregando, não é a pessoa indo para a igreja, mas é o testemunho de vida da pessoa. É o testemunho de vida da pessoa que vai falar muito mais alto. Quantos falam que aceitaram Jesus, Halamaia, e você olha os frutos, você olha a vida, e não existe mudança. Não existe mudança, é por isso, irmãos queridos e amados, não é julgando, porque a palavra de Deus, ela já julga o nosso estilo de vida. A palavra de Deus, Halamaia, já julga se nós estamos nos enquadrando na palavra de Deus. Ela já está julgando. Ela é a espada do crente, a espada de 2 gumes. Ela é o pão do crente, ela é a água do crente, ela é o alimento, ela é a bússola do crente. Ela é o dicionário do crente, aonde nós temos que olhar e saber se estamos nos enquadrando na palavra de Deus.
Eu recebo muitos relatos todos os dias de irmãs que passam lutas constantes nos seus lares, com seus esposos, ou vice-versa. Irmã Ruth, lá na igreja, ele prega, ele testemunha, mas aqui em casa ele me maltrata. E isto não é, Alamaia, nascer de novo, não. Isto não é ser nova criatura em Cristo Jesus, porque não está se enquadrando na palavra de Deus. Alamaia. Quantas pessoas nós olhamos, Alamaia, e diz que aceitaram Jesus, filma o seu batismo até, né? Principalmente no mundo dos famosos, vamos convenir. É como se tivesse tornado moda. E não é moda, é um compromisso de sangue que nós fazemos em abandonar o mundo, porque aquele que aceita Jesus não pode recolher o mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos aqui somente de passagem e naquele grande dia vamos estar diante do tribunal de Cristo para responder por tudo, igreja. Essa pregação que eu estou fazendo, tem um anjo anotando o que eu estou falando, Alamaia. Eu já disse aos irmãos que em todas as igrejas tem um anjo anotando, Alamaia, assim como tem um demônio anotando se a pessoa está falando alguma coisa que não está se enquadrando na palavra de Deus. É uma tristeza que nós estamos vivendo hoje. Nós realmente vivemos o tempo da apostasia. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. As almas estão sedentas de escutar realmente esse evangelho puro, santo, que vai contra o mundo. Então, quando nós pregamos doutrina, querem dizer que nós queremos ser santos demais, mas a palavra de Deus vai dizer para mim ser santo em toda a minha forma de viver. A palavra de Deus para mim é suficiente, Alamaia. Se a boca do profeta está falando uma coisa e a Bíblia está falando outra, eu fico com a Bíblia. Porque a profecia tem que passar pela Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. A pergunta que eu faço para a igreja, tu és nova criatura em Cristo Jesus? A pergunta que o Senhor está fazendo para o seu povo, tu é nova criatura em Cristo Jesus? Alamai. A tua conduta, porque nova criatura em Cristo Jesus não é somente uma saia até o pé, não é só um cabelo debaixo do quadril, não sei andar de gravata, Alamaia. Não. Irmãos queridos, é tantas coisas, o caminho é estreito, é apertado, tem que haver renúncia para entrar pela porta da salvação. Se você quer entrar pela porta da salvação, você tem que ser nova criatura em Cristo Jesus, e para ser nova criatura em Cristo Jesus, você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o erro, tem que abandonar aquilo que está sujando as tuas vestes espirituais no mundo espiritual. Se teu pecado é a mentira, tem que deixar a mentira. Se teu pecado é a idolatria, tem que deixar a idolatria. Se teu pecado é o futebol, tem que deixar o futebol. Se o teu pecado é o amaziamento, tem que deixar o amaziamento. Tem que consertar isso. Fica deixando para amanhã. E se não der tempo? Alamai. O Espírito Santo de Deus, Alamai, me está induzindo a pregar desta maneira. E se não der tempo? Porque ninguém sabe quando vai morrer. A morte pode vir a qualquer hora. A morte pode vir a qualquer hora. E nós, como santos de Deus, temos que ter a certeza absoluta que se o nosso livro da vida fechar, a gente sobe. O crente tem que ter a certeza da sua salvação. Ele tem que estar olhando os seus frutos. Ele tem que estar olhando a sua vida. Ele tem que estar vendo, Alamaia, aonde está o erro, aonde está a legalidade. Alamaia, ele tem que estar olhando. Ele não pode, ele não deve ser somente um cultuador de igreja, um esquentador de banco, uma pessoa que vai para a igreja e não existe mudança, e não existe transformação na sua vida. Porque lá na igreja todo mundo grita e dá glória daqui e glória dali. E quando vai para casa, como é o negócio? Tem que haver transformação, tem que haver mudança, tem que haver abandono do pecado. Não tem como ser crente e continuar de mãos dadas com o mundo, igreja do Senhor. Alamaia. Não tem como ser crente e continuar com as mãos dadas com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas que sujam as nossas vestes. Não há como, Alamaia, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo já é do maligno, Satanás está atrás de muitas coisas que está no mundo. Alamaia, Alamaia, nós estamos somente de passagem aqui. Temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus, em tudo, igreja do Senhor, em tudo, e absolutamente tudo, porque são os nossos frutos que vão falar mais altos por nós.
Quantos pregadores estão aí no púlpito com a sua vida toda desconcertada? Quantos homens pregando estão aí, Alamaia, induzindo o povo de Deus a ser idólatra de futebol, idólatra do homem, cobrando fortunas por estar aí pregando, fazendo o comércio da palavra de Deus? É porque, se for usar a passagem aonde o ombreiro é digno do seu salário, não é para a pessoa ficar rica, é para atender às suas necessidades. É para ter o seu comer, o seu vestir. Não para estar andando em carros luxuosos, fazendo viagens caras, relógios caros. Como é que o povo do mundo vai tomar a sério esses homens, Alamaia, que são lobos em pele de cordeiro? Porque se a obra não está ganhando almas, se a obra, Alamaia, não está tirando o povo do mundo, esta obra não é do Senhor. Esta obra não é do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo de Deus. Se a obra não está tirando o povo do mundo, Alamaia, do lamaçal do pecado, do lamaçal do erro, esta obra não é do Senhor, esta obra é do homem. Esta obra é do homem. Porque o Evangelho Santo que vai conduzir o povo à salvação, o Evangelho que combate a carne, Alamaia, o Evangelho que enfrenta a carne, o Evangelho que incomoda a carne, é o Evangelho que a gente vai sentir o espinho, ali como Paulo sentiu o espinho na sua carne, doer, Alamaia, dói, dói. E a renúncia não é aquilo que nós não gostamos, a renúncia é aquilo que nós gostamos e a nossa carne quer, mas que vai levar-nos à condenação. Então, ser nova criatura em Cristo Jesus é abandonar o erro, é abandonar o pecado, é abandonar aquilo que é gostoso e agradável para a nossa carne e buscar aquilo que nos vai conduzir à salvação. A renúncia, a santidade, a doutrina. Evangelho sem doutrina está debaixo dos pés de Satanás. O evangelho sem doutrina, Alamaia, não é o evangelho da cruz da santidade, não. Porque o evangelho que conduz esse povo está na conformidade da sua carne, fazendo as coisas na vontade da sua carne. Não é o evangelho da cruz, não, meus irmãos. Não é o evangelho da santidade. Esse evangelho da porta larga que pode tudo. As mulheres vão para a igreja como se fosse um desfile de moda, usando salto alto, cascavelando, usando roupas coladas, tratando o templo que é para ser do Espírito Santo como o templo do mundo, pintando o seu véu, se ocultando a lamaia, atrás até do véu, cortando o cabelo, pintando o cabelo, colocando bagagens do inferno sobre si, adornos mundanos sobre si. Ó Deus querido, Deus poderoso, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, nova criatura não é. Alamaia, nova criatura em Cristo não é, não. Porque o Senhor nos fez por três, corpo, alma e espírito. Então, Ele nos quer por três. Corpo, alma e espírito é o que o Senhor quer da sua noiva. Porque o Senhor vai vir pela uma noiva santa, zelosa, separada da doutrina da santidade. Aquele que ama mesmo a Jesus está disposto a renunciar ao que for para entrar pela porta da salvação. Porque quando a trombeta tocar, não vai subir crente rebelde. Quando a trombeta tocar, não vai subir crente desconcertado. Quando a trombeta tocar, não vai subir crente que está em cima do muro. Quando a trombeta tocar, não vai subir crente que não vive doutrina. Quando a trombeta tocar, não vai subir crente que está no erro, no pecado, fazendo a graça do Senhor um trapo de piso. Não vai subir. Alamaia. Só vai subir os santos, os que estão lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que abandonaram o mundo, Alamaia, aqueles que abandonaram o pecado e que disseram: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. As velhas coisas se passaram. Eu não sou mais aquela mulher. Eu não sou mais aquele homem que andava na bebedeira, na cachaça, no cigarro, na prostituição. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou uma pessoa nova em Cristo Jesus. Porque eu passei pelo batismo e morreu a velha mulher, a velha criatura ali. E sou uma nova mulher. Eu sou um novo homem. E tudo aquilo que o meu Salvador, que o meu Redentor pedir para me abandonar, eu vou abandonar, porque eu quero me enquadrar na palavra dele. Eu quero me enquadrar na palavra do Senhor. Alamaia. Os irmãos sabem que Satanás é o que mais conhece Bíblia. Ele é o que mais conhece Bíblia. Se você tem um pecado da prostituição, ele vai usar versículos, Alamaia, apontando o teu erro. Se o teu pecado é a mentira, ele vai usar versículos que falam da mentira. Se teu pecado é o orgulho, ele vai usar versículos que falam do orgulho. Ele é o que mais conhece Bíblia. Ele é o que mais entende de Bíblia, é Satanás. Ele sabe que ele não pode passar por cima da palavra de Deus. Ele sabe, Alamaia, que ele não pode passar por cima da palavra de Deus. Igreja do Senhor, é tempo de despertar.
É tempo de sair do erro, é tempo de sair do pecado, é tempo de deixar, Alamaia, aquilo que nos vai condenar diante do tribunal de Cristo e ser criaturas em Cristo Jesus, ser novas criaturas em Cristo Jesus, para nós entrarmos pela porta da salvação, da santidade, deixando as bagagens do Egito, deixando as vaidades, deixando o futebol, deixando a televisão, deixando a prostituição, deixando os pecados sexuais que muitos aí fazem piadas em cima dos altares, ensinando o povo a ser devasso, ensinando o povo a ser prostitutos e prostitutas, fazendo da palavra de Deus uma palhaçada, sendo que a palavra de Deus é coisa séria. Os palhaços de Satanás que estão nos altares, que não são tomados a sério no mundo espiritual. Os palhaços do diabo, Alamaia, que não levam a sério a palavra de Deus, que não leva a sério ser crente. Eu levo muito a sério ser crente. Halabashibicou. Halandecalabashubicou. Nós temos que levar a sério ser crente, porque Satanás leva muito a sério o seu trabalho. Leva muito a sério a volta de Jesus. Ele é o que mais leva a sério a volta do Senhor Jesus, porque ele sabe que está ficando pouco tempo, tem pouco tempo. Mais de uma vez o Senhor me mostrou o relógio de Deus passando Alamaia numa velocidade extraordinária, e o Senhor me falava: muitos estão achando que vai dar tempo, muitos estão achando que vai dar tempo, e não vai dar tempo. Eu quero almas, Alamaia, eu quero almas. Querem tudo de Jesus, querem tudo do Senhor, querem que o Senhor cure, querem que o Senhor liberta, querem que o Senhor faça coisa pelos seus bolsos, mas não querem aceitar o Senhor. Ele abençoa pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é bom conosco, Ele é maravilhoso. Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é maravilhoso. O seu amor é infinito por nós. Até o rebelde prova da sua misericórdia. Até, Alamaia, o desobediente prova da sua misericórdia, porque Ele é compaixão, Ele é amor, Alamaia. Mas para entrar pela porta da salvação, tem que ser nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura em Cristo Jesus é o que nós temos que ser, igreja do Senhor. Não viva uma vida dupla. Não temos que viver uma vida dupla, porque se a pessoa vive uma vida dupla, não é nova criatura em Cristo Jesus. Se a pessoa vive uma vida dupla, ela não nasceu de novo. Ela não é tomada a sério no mundo espiritual como crente. O crente que é tomado a sério no mundo espiritual, que é uma ameaça para os demônios, é aquele que vive a palavra. É aquele que está disposto a renunciar ao que for. Não aquele que pinta de crente na igreja e em casa faz do jeito que quer as coisas. Fala palavrão. Fala palavrão. Dá mau testemunho de vida. E aí quer que a sua família se converta, seus filhos se convertam, seu esposo se converta, sua esposa se converta, seus vizinhos se convertam, chama os outros de endemoniado, a outra de endemoniada, se mete em problema. Mas nós temos que olhar para nós primeiro, Alamaia. Nós temos que olhar para nós, para dentro de nós, como está a nossa vida. Quantos às vezes deixam de crescer, deixam de avançar, deixam, Alamaia, de crescer espiritualmente porque passa o tempo todo olhando a vida dos outros. A pastora lá na igreja, ela usa saia curtinha, ela usa não sei o que mais. Eu escuto muitos relatos. As irmãs lá na igreja usam isso. A salvação individual, igreja. A salvação individual. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, pela nossa conduta, pela nossa vida e pelo nosso testemunho de vida. Guarde essa palavra em teu coração. Guarda essa palavra para você meditar, Alamaia, em que lado você quer estar, para onde você quer passar a tua eternidade. Aleluia, glória a Deus. Porque isso aqui, Alamaia, é o que diz a palavra de Deus. Nova criatura em Cristo, porque as velhas coisas já se passaram. Aquele que vem para os pés de Cristo, não tem como ele recolher o mundo na sua vida. Não tem como ele andar com Cristo e andar com o mundo. Ou é algo ou é outro. Os dois juntos não dá. Não dá. A palavra diz para nós olharmos os frutos, né? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Não tem como você olhar os frutos da pessoa, Alamaia. Olhar os frutos da pessoa. Os frutos, ela fala uma coisa e os frutos estão dizendo outra. O pregador prega uma coisa e vive outra. A pregadora
prega uma coisa e vive outra. Você olha os frutos, não existe frutos, são os frutos de Caim. Frutos desprezados que não têm aceitação do Senhor. Halamaia. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor preparar, eu volto no nome do Senhor Jesus. Amém, Igreja do Senhor. Shalom.